Olá produtivo, seja bem-vindo, esse é o Desafio Coda. Nesse vídeo aqui, nós vamos começar o planejamento do nosso sistema. Só para a gente relembrar, a ideia do desafio é pegar esse sistema aqui, que é o WorkOS Product System, pelo menos os principais módulos aqui, e recriar eles dentro do Coda. E antes da gente efetivamente ir lá no Coda e começar a fazer, a gente vai criar um planejamento aqui do que realmente a gente vai levar para lá, como que vai funcionar essa ligação dos bancos de dados, tá? Uma coisa importante é que o Coda e o Notion têm algumas similaridades na questão da estrutura deles, mas tem algumas diferenças também. Então, a gente vai fazendo o planejamento e pode ser que a gente tenha errado nesse primeiro momento e lá na frente a gente vai corrigindo. Por isso, essa é uma série, né, onde você tem que acompanhar todos os vídeos para que faça sentido, ok? Então, vamos lá. Esse daqui é o WorkOS, certo? Que é o sistema que a gente comercializa, né, do Notion, com algumas modificações. Então a gente chama ele de WorkOS Product System. É um sistema baseado no WorkOS, onde nós fizemos modificações para que funcione aqui para o produtivo, beleza? Dito isso, então, o que eu quero fazer é pegar essa estrutura, pelo menos a grande parte dessa estrutura, e passar isso para dentro do Coda. E para a gente fazer esse planejamento, eu tô aqui com essa ferramenta que é o Draw.io, depois eu vou deixar o link aí na descrição, mas essa é uma ferramenta simples, grátis, que já fica sincronizada com o Google Drive. E na minha visão, ela ajuda a gente aqui a pensar no nosso sistema antes de efetivamente criar, tá? Tem vários objetos aqui, você pode personalizar. Talvez um dia eu faça um vídeo para falar melhor sobre essas etapas aqui, mas como esse vídeo ele é mais prático, a gente vai direto, né, mão na massa mesmo, ok? Seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é jogar os nossos bancos de dados, tá? Então, isso daqui representa um banco de dados. A ideia é que eu consiga dar uma olhada aqui e pensar o que precisa realmente ir para lá ou não. Por exemplo, aqui dentro do nosso sistema, todas as atividades, exceto o desenvolvimento, que é a parte onde a gente faz a nossa consultoria, elas ficam nessa página aqui, nesse módulo, né, como a gente chama, de atividade. Então, eu já sei que eu preciso de uma base de dados chamada atividade, ok? Bom, aí, outra coisa, então eu dupliquei aqui, é ligar atividades com CRM, tá? Então eu vou colocar aqui CRM. E vamos parar aqui para pensar nesse conceito de CRM. O CRM é o local onde você vai fazer a gestão de todos os contatos que você tem dentro da sua empresa, tá? Pode ser cliente, pode ser fornecedor, pode ser um contato que... Enfim, a ideia é que você use essa base de CRM para conseguir guardar todas as pessoas, por assim dizer, contatos, e depois você vai fazer uma classificação lá e filtrar essas informações, ok? Então o que a gente vai fazer aqui é ligar um com o outro, tá? Para esse mapeamento de baixa fidelidade, a gente só vai ligar uma seta com a outra aqui. A gente não vai colocar muitas informações, quantos para quantos, enfim. Aqui é baixa fidelidade, é só para a gente ter uma noção, ok? Além da atividade, como eu comentei com vocês, a gente tem uma parte que é, eu vou colocar dev aqui, tá? Que é o nosso desenvolvimento. E ela é muito importante e a gente segrega, tá? Para manter um controle mais aguçado do que é a atividade no geral e do que é o core do que a gente faz, que são as consultorias, ok? Então a gente vai ligar aqui com o CRM também, porque querendo ou não, eu tenho uma empresa que é meu cliente e ela tá ligada aqui com o desenvolvimento. Beleza? Então vamos olhar de novo aqui o nosso sistema. Então a gente tem aqui atividades, tem tudo. Tá? Tem tudo que não for desenvolvimento. Rede social, a gente filtrou as atividades para tudo que é conteúdo no YouTube, conteúdo no Twitter, no Instagram, a gente filtra e visualiza por aqui, ok? O apontamento é basicamente o que a gente faz de mapeamento de tempo. Então, uma atividade pode estar ligada a 5 apontamentos, cada um de 1 hora, então essa atividade foram 5 horas, tá? Isso é algo que a gente vai precisar aqui também. E, na verdade, no nosso apontamento, aqui ó, apontamento, a gente pode jogar aqui a atividade e o desenvolvimento. É assim que foi estruturado o nosso sistema hoje, tá? Então vou ligar os dois aqui, ambos, né, vão estar ligados com o apontamento, então eu consigo, de certa forma, saber quanto tempo foi gasto com cada desenvolvimento, quanto tempo foi gasto com cada CRM, e eu posso ter tempo de atividade e tempo de desenvolvimento, enfim, tudo isso contabiliza, ok? Bom, aí a gente tem aqui o roadmap, que é mais ou menos uma estrutura onde a gente sabe quais são as metas e objetivos para os próximos 3, 6, 12 meses, então isso daqui é importante, talvez seria interessante a gente colocar aqui, certo? E aí no caso do roadmap, por enquanto, a gente não vai fazer uma ligação com nenhuma outra base de dados, tá? Ele tem o próprio conceito dele. Na verdade, dentro do nosso sistema, além da parte de roadmap, a gente quebra o roadmap
em objetivos, tá? Então, eu posso ter N objetivos que fazem parte de um roadmap para o próximo trimestre, por exemplo. Então aqui a gente tem esse tipo de controle, ok? A consultoria é uma área específica, né? Na verdade, ele também são atividades, mas não necessariamente para desenvolvimento. Então, criação de proposta, envio de contrato, ele fica aqui e não no desenvolvimento. O desenvolvimento para a gente é o desenvolvimento em si, né? Então, quando a gente vai criar um mapeamento, né, de um processo, quando a gente vai fazer uma imersão numa empresa, tudo isso daqui são tarefas de desenvolvimento. Se forem tarefas mais burocráticas, a gente coloca como atividade na categoria de consultoria, tá? Inclusive, isso é uma coisa interessante, porque aqui, se eu quiser só mostrar pra gente que a atividade ela pode ter tipos, eu posso representar ela aqui através de uma lista, tá? Então aqui eu poderia colocar aqui tipo, como exemplo, e poderia colocar o seguinte, ó, tarefa, projeto, redes sociais. Então, eu posso dizer que o tipo está relacionado efetivamente aqui com a atividade, tá? E aí eu posso vir aqui e mudar de linha, posso colocar essas linhas aqui só para a gente ter uma representação. Inclusive, eu posso mudar o tipo aqui para pontilhado, então a gente já tem aqui uma representação que não necessariamente é uma base de dados. Aqui eu só estou esclarecendo que os tipos, né, podem ser esses daqui, é só um exemplo para a gente lembrar do que se trata. Okay? Aí voltando aqui no nosso sistema, a gente tem a parte de marketing, onde envolve as nossas campanhas, envolvem valores que a gente paga, enfim, envolve a parte de marketing, tá? A gente tem a parte de CRM, como eu comentei aqui, que são os nossos contatos. Inclusive aqui na parte de CRM, tanto faz se é funcionário, se é cliente de consultoria, se é uma... Enfim, tudo que é contato, a gente inclui aqui. A equipe é interessante porque... No WorkOS, pelo menos, né, faz bastante sentido porque você pode ter, por exemplo, a equipe comercial que tem as pessoas, enfim, tem tais funcionários, e você pode atrelar as atividades a uma equipe e depois ir na equipe ver as tarefas da equipe. E aí traz estatísticas, tá? Se você quiser, dá uma olhada no link do WorkOS, que lá você vai ter mais detalhes. Aqui pra gente, como nossa equipe é bem enxuta e ainda não tem exatamente quem faz o que, né? Todo mundo acaba fazendo um pouco de tudo. Talvez eu não vou levar a parte de equipe pra dentro desse novo sistema que a gente tá criando, tá? Então, por enquanto, a gente pula isso. O lead é bem importante, tá? Porque quando um cliente de consultoria, principalmente, entra em contato com a gente cadastra aqui e vai vendo qual estágio do funil ele está. Né? Então, se é uma conversa inicial, se a gente já fez uma reunião, se está na criação da proposta, qual é a temperatura que a gente acha que esse lead está? Então, a nossa gestão comercial, né, de conseguir novos clientes, a gente faz aqui, então tem que ter uma base, tá? Nesse caso, você poderia me perguntar, Daniel, não seria melhor, por exemplo, já cadastrar ele no CRM? Sim e não, tá? Porque para você fazer uma gestão mais aprimorada aqui, com temperatura, com estágios, eu acho melhor ter uma base de lead separada e aí uma base de CRM para quando ele realmente fechar um contrato com você. Então, essas duas têm uma ligação, mas a gestão é feita de forma separada. Então, voltando aqui para o nosso sistema, a gente tem a parte de desenvolvimento, na qual eu já falei aqui. Inclusive, na parte do desenvolvimento, a gente tem as tarefas, né? Eu posso chamar de itens dev, tá? Que são os itens de desenvolvimento, que é basicamente o seguinte: eu tenho o projeto do cliente XYZ, eu vou dividir em várias etapas diferentes, estágios diferentes, e essa gestão vai sendo feita individualmente aqui. Inclusive, dentro dos itens de desenvolvimento, a gente tem sub-itens, tá? Mas eu não vou colocar esse detalhamento ainda, porque a gente tem que descobrir como que funciona, qual é a melhor forma de fazer algo equivalente no Coda, tá? Isso daqui, como eu falei, é baixa fidelidade, é só pra gente realmente ter uma ideia do projeto como um todo, beleza? Bom, vamos lá então. A gente tem desenvolvimento, registros com problema são, na verdade, fórmulas que a gente criou para quando um registro não tem todas as informações preenchidas, ele apareça aqui. Conta, financeiro, parte de data, principalmente, o tipo de despesa, são informações financeiras e a gente não vai levar o financeiro por enquanto para dentro do Coda, tá? Pode ser que a gente faça isso no futuro, por enquanto vai ficar por aqui, beleza? O wiki é importante, né, que a gente tenha uma parte de wiki. Então, vou colocar aqui separada. E no nosso caso aqui, a Wiki, ela é ligada com o CRM, tá? Porque eu posso ter artigos de processos mesmo que a gente realiza, de como fazer tal coisa, enfim. Mas eu tenho uma ligação direta entre o Wiki e o CRM. Então, eu posso entrar no cadastro do cliente e ver exatamente quais são os artigos que eu tenho sobre aquele cliente, particularidades, históricos, enfim.
a gente tem isso aqui no nosso sistema. Então, a gente já está vendo aqui que tem uma construção sendo realizada aqui, né? A gente já tem uma lógica do nosso sistema. E aí, o que mais que a gente pode ver aqui? Parametrização a gente não vai usar, o clube também não, porque é bem específico da nossa loja, e o background é onde ficam todas as informações. Então, nesse vídeo aqui, a gente começou o mapeamento do processo, baixa fidelidade, mas a gente já tem um excelente ponto de partida para a gente continuar aqui nosso desenvolvimento dentro do Coda, beleza? Então, é isso por esse vídeo. Agradeço você que acompanhou. Não sei ainda se esse vídeo está no YouTube ou está dentro do nosso site, mas se tiver no YouTube, inscreva-se no canal, clica no like, compartilha com seus amigos, porque a gente precisa que essa série chegue cada vez mais longe. O Coda é um Notion profissional e pode ajudar você ou sua empresa ou, enfim, vários cenários diferentes a se tornarem mais produtivos, beleza? Nós vamos ficando por aqui então. Nosso muito obrigado e até nosso próximo vídeo.